Amém, a paz do Senhor, irmãs. Agora é o momento da palavra. Eu tô aqui me esforçando para fazer o melhor para Deus e não costumo ministrar a palavra. Deus me deu algumas palavras, mas eu não estou acostumada a ministrar, então não reparem. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar, Senhor, esse momento a Ti, entregar o meu coração, entregar essa palavra, Deus, que o Senhor colocou no meu coração. Que não seja eu a falar, mas sim o Senhor. Que cada palavra que sair da minha boca seja o Senhor e não eu falando. Porque a Tua palavra diz que ela é espada, que divide medula e ossos, alma e espírito. Então que a Tua própria palavra, através do Teu Espírito Santo, possa fazer a obra em cada uma de nós. Em nome de Jesus. Bom, Deus me falou de 4 questões aí. A primeira questão, eu queria fazer uma pergunta. E essa pergunta começa por mim mesma, né? E queria fazer que vocês fizessem a vocês. Aonde está o nosso coração? Essa é a pergunta que Deus colocou e me fez. Onde está o seu coração, Renata? Aonde está o coração de cada uma de vocês? A palavra diz em Mateus 6, 21. Se vocês puderem abrir a Bíblia, ali diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A pergunta é: aonde está o nosso coração? Nosso coração está nos nossos maridos, o nosso coração está na restauração dos nossos casamentos, o nosso coração está nos nossos problemas financeiros, o nosso coração está no milagre que não vem, o nosso coração está na falta de resposta de oração, o nosso coração está nas coisas do mundo, o nosso coração está nos nossos filhos. Aonde está o nosso coração? E eu queria que cada uma de nós meditasse nisso. Aonde está o nosso coração? Nós sabemos que Deus tem que ser primeiro na nossa vida, né? O primeiro mandamento mais importante é amar o teu Deus acima de tudo. Então Deus tem que ser primeiro nas nossas vidas. Eu não sei onde está o coração de cada uma de vocês. Pode ser que eu não saiba nem onde está o meu, mas o Senhor sabe. Então que nós possamos nos avaliar e ver aonde está o nosso coração e colocar este coração no lugar certo. Colocar o nosso coração no Senhor. A outra pergunta que Deus me fez foi: como têm sido os seus votos, os votos de vocês, Renata? De cada uma de nós. Os seus votos, os seus jejuns, os seus propósitos, as suas orações. Aí ele me fez outra pergunta: qual é o jejum que verdadeiramente me agrada? E eu me pergunto, e pergunto a cada uma de vocês: qual é o jejum que verdadeiramente agrada a Deus? E aí a palavra que ele me deu está em Isaías 58, do versículo 1 ao 12. Quem puder abrir a Bíblia, eu vou ler aqui. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie a meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram,
parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Então, eu fico pensando, o que eu já vivi. Já estou há alguns anos nesse deserto. Durante muito tempo, eu jejuei, eu orei, eu fiz propósito, buscando a mão de Deus e não fazendo nada disso. Julgando o próximo, não vestindo nu, não abrigando o desamparado, não acudindo aquele que está gritando por socorro, não beneficiando os famintos, e muitas vezes, até que são 6 anos quase de deserto, eu creio que depois de uns 3 anos, Deus começou a falar muito comigo, porque eu sempre jejuei muito, e no começo eu jejuava muito, e vivia fazendo propósito, campanha e tal, e principalmente jejum sozinha mesmo, que eu não tinha muita parceira para fazer comigo. E aí foi quando Deus começou a falar comigo nessa palavra. E as experiências foram tremendas, porque a primeira vez Ele falou, e aí Ele me fez ficar realmente muito constrangida, com o coração muito constrangido, porque eu estava jejuando, orando, mas eu tinha um ódio da mulher estranha muito forte. E Deus foi me limpando ali. Depois teve uma outra vez, num outro jejum, com umas outras irmãs de um outro grupo que eu entrei, que aí foi o primeiro grupo que eu entrei há 1 ano e meio atrás. E ali nós começamos o jejum e o Senhor ficou o dia inteiro, Isaías 58 na minha mente. E eu fui ler novamente,
E era muito interessante, porque foi uma semana de jejum, um jejum muito forte, inclusive, só líquido. E Deus falou muito comigo. E a cada dia Ele me punha numa situação, por exemplo, eu estava no supermercado, em jejum, orando, né, pelos propósitos, libertação do marido, taranã. Aí Ele colocava um idoso na minha frente. E eu, na correria do dia a dia, eu meio que passava reto. Aí Ele falava, Isaías 58. E eu, ai meu Deus. Aí voltava para ajudar o senhorzinho. E várias coisas. A cada dia Ele foi me provando. Então, a minha sugestão, nós estamos, né, sempre, todas nós estamos aí no ciclo de oração toda semana. Muitas fazendo jejum. Eu estou fazendo um jejum com uma outra irmã do grupo Casamento Restaurado. A gente está fazendo propósito, algumas pessoas estão fazendo lá. Enfim, várias de nós jejuamos. E o que o Senhor pôs no meu coração não foi só com relação ao jejum, mas com relação aos votos, à oração, ao propósito em geral. Que nós possamos meditar nisso. Que nós possamos verdadeiramente fazer o jejum que agrada a Deus. Com um coração limpo, com um coração temente, com um coração que olha para o próximo. Porque primeiro a gente vai olhar no vertical e depois a gente tem que olhar no horizontal. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, muito fácil é amar aqueles que estão ao seu redor, né? Seus familiares e tudo mais. Mas a hora que a gente começa verdadeiramente a demonstrar esse canal de amor, do amor de Deus para o próximo, não para o próximo mais próximo, mas para o próximo menos próximo também. Aí realmente eu creio que nós estamos exercendo o amor de Cristo e verdadeiramente amando. Porque se nós não amamos, como Jesus disse, né? Não amamos ao próximo, nós também não amamos a Deus. Então fica a minha sugestão de meditação. Será que Deus ouve nossa oração e nosso clamor quando nós não estamos com o nosso coração em primeiro nele e também na horizontal, no nosso próximo? Então que nós possamos prestar mais atenção nisso, em nome de Jesus. E a terceira pergunta que Deus me fez foi: qual é o teu propósito, Renata, nessa vida? Qual é o nosso propósito, meninas, nessa vida? E aí Ele me deu Marcos 16:15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós estamos vivendo num deserto. Eu sei o que é difícil, eu estou há 6 anos. Passei por todos os tipos de situação. Mas Deus nos criou para sermos verdadeiros adoradores, em primeiro lugar. E Ele está em busca de adoradores em espírito e em verdade. Então Ele nos criou só para isso. Então que tudo que a gente faça seja uma adoração. Por isso que eu quis adorar mesmo nesse tempo de adoração e colocar todo o meu coração e o nosso coração nele. Porque Ele está em busca disso. Não que nós não queiramos, como muitas vezes eu já fiz e às vezes ainda faço, adorar a Deus meio que por barganha para conquistar aquilo que eu quero conquistar, mas adorar simplesmente por adorar e porque foi para isso que Ele nos fez. E aí a nossa missão aqui é fazer discípulos. E começando por mim. Quantas vezes durante tanto tempo, eu sou convertida há 16 anos, eu fui uma crente espiã secreta, que sentava na mesa dos escarnecedores e não falava de Jesus para os outros.
O mesmo, com certeza, Deus me colocou nesse deserto porque o meu chamado é esse, assim como o de todas nós. E eu estava lá, na minha vidinha. E aí Ele me tirou o que para mim era mais precioso e que também eu estava colocando antes de Deus, que era o meu marido e meu casamento. Ele me tirou da zona de conforto total, porque eu estava totalmente morna, caminhando para a destruição. Não estava no mundo, mas também não estava em Deus, estava meio a meio, estava morna, né? E a palavra diz em Apocalipse que Ele vomitará os mornos. Então que a gente possa também ter o nosso coração queimando por almas, queimando. Eu tenho momentos que meu coração queima, mas tem momentos que não queima não. Mesmo hoje em dia, com tanto que eu passei, Deus teve que me virar do avesso, passar, eu falo assim, Ele passou com o tanque para frente, para trás, para o lado e me moeu inteira, me transformou em nada, me virou do avesso. Tamanho a dureza do meu coração, tamanho a dureza do vaso para ser quebrado. Então que nós possamos entender, não ficar no porquê eu estou vivendo isso, mas no para quê. Para que a glória de Deus seja vista na nossa vida, para que o nosso propósito aqui seja cumprido e para que nós possamos cumprir em primeiro lugar o nosso papel de adorador. E quando nós vamos atrás de almas, nós estamos adorando a Jesus. E aí Ele me deu uma outra palavra sobre qual o nosso propósito aqui, que está em Isaías 61, versículo 1 a 6. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, está sobre nós, porque o Senhor ungiu-nos para levar boas notícias aos pobres, enviou-nos para, eu estou mudando um pouco aqui, tá? Para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Mais uma vez Ele fala de restauração para nós e para todos, né, que se convertem. Mas mais uma vez aqui, meninas, meninas que lutam pela restauração dos casamentos e das suas famílias. Mais uma vez Ele fala de restauração, assim como Isaías 58. Mas antes, tanto num quanto outro, o que Ele fala? Ele fala da gente fazer o bem, da gente não para ser salvo, mas para fazer a obra de Deus. Esse é o nosso chamado. Em nome de Jesus, que a gente coloque isso na frente, começando por mim, na frente da restauração dos nossos casamentos, na frente da salvação e libertação dos nossos maridos, na frente da nossa família. Porque nós também queremos que os nossos maridos e filhos também tenham essa coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, e que eles também sejam restaurados, não é? E é promessa de Deus. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É promessa de Deus que Ele visitará a iniquidade dos pais aos filhos, até a 4ª geração, mas Ele abençoará até 1000 gerações do justo. Então a nossa geração será bendita. Os nossos maridos são uma só carne conosco. Então a palavra diz que a mulher crente santifica o marido. Mesmo estando separadas, nós estamos santificando. Então busquemos a santificação, porque eles estão sendo santificados quando nós nos santificamos.
porque a obra é do Senhor e não é nossa. Amém? Aí teve mais uma questão que Deus colocou, não como uma pergunta, mas como uma observação, que isso passa em mim muito forte. A questão do tempo, né? E aí a gente pensa: Senhor, por que está demorando tanto tempo? Senhor, por que o Senhor não me ouve? Senhor, por que não está acontecendo nada? E parece às vezes que não está acontecendo nada no mundo natural, não é? Mas a Bíblia diz que Deus nunca falha e que nós podemos confiar nele. A Bíblia diz que a promessa de Deus pode tardar, mas ela não falha. Que nós possamos ser assim como Abacuque, que louvou ao Senhor sem ver nada. Abacuque estava lá naquela situação que ele não tinha nenhum sinal no mundo natural de que Deus estava fazendo algo. Nada, ele não tinha nada. E mesmo assim ele disse: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione, Abacuque 3,17, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ainda todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Que a gente possa ser como Abacuque, que a gente possa ser como Abraão, que creu contra a esperança depois de tantos anos. Que a gente possa ser como José, que passou por tudo que ele passou e ele nunca perdeu a esperança. E eu, com todos esses anos de deserto, quantas vezes eu não me questionei: Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor esqueceu de mim? Deus, o que eu estou pecando? Deus. Algumas vezes ouvi: você está assim ainda porque você poderia ter adiantado seu tempo de deserto. Enfim, realmente, muitas coisas que eu fiz no começo do meu deserto, eu fiz errado, com a intenção errada, com o coração errado, como eu falei já para vocês, e por isso estou caminhando tanto tempo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o coração de cada uma de nós. Ele sabe o limite de cada uma de nós. Ele sabe aonde estão os nossos corações. Porque também muitas vezes, quando eu ouvia isso, eu sentia um peso muito grande, como se fosse minha culpa que o meu marido não está aqui. Mas não é, porque a obra não é minha. A obra não é de nenhuma de nós. Não é sua obra. A obra é do Senhor. E ela é primeiramente em nós, no vaso. Então que nós possamos descer mesmo à casa do oleiro e deixar que ele nos transforme. E que nós não olhemos para o tempo. Porque, gente, se a gente for olhar na Bíblia, os grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas, Ana, Josué, não era nem Josué que eu ia falar, José, perdão, Abraão. Quanto tempo Abraão esperou? Quanto tempo? Deus precisava limpar e precisava alimentar a fé dele, porque ele ia ser levantado como pai de muitas nações. Então precisava muito conserto.
José, se a gente olha para a vida de José, eu não consigo ver pecado na vida de José. Eu não consigo ver algo errado que ele fez. Ele só continuava adorando. Mas Deus sabia o coração dele e Deus tinha um plano que era mais para frente. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele tinha um plano que era lá na frente, que essa família viesse até José. Que era um plano maior, porque a visão de Deus é maior que a nossa. E que a gente possa ter essa visão maior, que o Senhor coloque os olhos dele nos nossos olhos, para que a gente enxergue como a águia de cima, para que a gente tenha uma visão de águia e não uma visão limitada, plantando não para esse mundo, mas para a vida eterna, sabendo que a gente está aqui como estrangeiro e sabendo também que Deus ama a família, ama o casamento e odeia o divórcio, e que Ele mesmo disse que aquilo que homem e mulher deixarão pai e mãe, se unirão, se tornarão uma só carne, e que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Que a gente possa perseverar e que a gente possa se encher do Senhor, para que no dia do cansaço, no dia da adversidade, no dia do vento, a gente esteja firme como aquelas montanhas ao redor de Jerusalém, e que a gente não se abale. Que a nossa fé seja uma fé firme, que não se abala. Que nós consigamos prosseguir em direção ao alvo, que é Cristo, com o coração cheio de esperança, porque o nosso Redentor vive e é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Em nome de Jesus, eu quero orar sobre essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada irmã que vai ouvir esse áudio e essa ministração, e a minha vida eu coloco também. Que o Senhor possa, Deus, tocar os nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, falar profundamente, para que nós tenhamos os nossos olhos fixos e fitos em Ti. E que possamos colocar a nossa esperança no Senhor. E mesmo que a gente não veja chuva, que só vejamos uma nuvem do tamanho da mão de um homem, nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que tenhamos o nosso coração em Ti, colocando o Senhor como primeiro, verdadeiramente, e que nós possamos cumprir o nosso propósito, cumprir o nosso chamado, confiando naquele que nos prometeu, que não vai nos envergonhar, porque Ele é fiel, porque Tu és fiel, Senhor, porque Tu és fiel. E ainda leio aqui por último, Deus, o Salmo 121. Levantaremos os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o nosso pé. Aquele que nos guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra à nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal. Guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora para sempre. Perdoa-nos, Deus, por muitas vezes colocarmos o nosso coração no lugar errado. Em nome de Jesus. Amém.